Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Quero mostrar com o vídeo como criar um programa em Shell Script para somar dois vetores e ter o vetor resultante. Bem, primeiramente vamos abrir o terminal e eu vou usar o editor de texto chamado Nano. Eu vou digitar Nano e aí é o seguinte, para a gente fazer a soma de vetores, eu quero que este programa seja iterativo, ou seja, pergunte para o usuário as variáveis que ele irá inserir e alimentar o sistema. A primeira coisa que eu tenho que imprimir na tela, vou pedir para imprimir na tela, vou usar o comando echo, vou colocar "-n" para que ele imprima na tela a pergunta e a resposta na mesma linha. Aqui vou colocar qual o valor de A. Então vou imprimir isso na tela. O usuário vai digitar o valor e ele vai ler como sendo o valor do vetor A. A próxima entrada que o usuário tem que fazer vai ser o valor do B. A mesma coisa, echo, imprime na tela, "-n", imprime na mesma linha a pergunta e a resposta. E a pergunta é qual o valor de B. Então, qual o valor do B? Essa será a pergunta. E aí o usuário vai digitar o valor e o comando vai ler este valor B. Outro parâmetro que o usuário tem que informar é o ângulo entre os vetores. Então vamos pedir isso na tela também. Echo "-n", imprimir na tela, qual é o ângulo entre os dois vetores. E o sistema vai ler essa variável, eu vou chamar essa variável de T, de ângulo, pode ser A, N, G, tanto faz. Está aí as variáveis de entrada. Com essas variáveis de entrada, o sistema tem que calcular o vetor resultante. Pode ser mostrado em um vídeo que aparece no card acima, que o vetor C pode ser calculado usando essa fórmula: A ao quadrado, B ao quadrado, 2AB, cosseno do ângulo. Então vamos implementar essa fórmula no Shell Script. Todo cálculo que você for fazer, você tem que definir primeiro a variável. Então vou colocar aqui, ó, C ao quadrado. C ao quadrado é o nome da variável que eu vou chamar para calcular o valor do C ao quadrado. Toda variável matemática você tem que colocar o dólar, abre e fecha parênteses. A ao quadrado mais B ao quadrado. O A vai ser lido pelo computador. Então tem que colocar dólar A vezes dólar A, ou seja, A vezes A é A ao quadrado. Mais B ao quadrado. Dólar B vezes dólar B, ou seja, B vezes B é B ao quadrado. Mais duas vezes o A, variável A, vezes a variável B, e vezes o cosseno do ângulo θ. Agora aqui nós temos um problema. O Shell ele não tem uma função implementada para o cosseno. Então eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui para conseguir resolver esse problema. Vou ter que dar uma pausa momentânea aqui e vamos ter que resolver. Eu vou criar primeiro uma variável que vai converter o ângulo de grau para radiano. Como dito, o Shell não consegue calcular o cosseno, mas tem um jeito de a gente chamar uma função cosseno através de uma variável externa. Porém, o cálculo do cosseno será feito em radianos e não em graus. Como que é feita essa conversão de ângulo? Na matemática básica, 180 graus equivale a outra medida de ângulo, que é o π radianos. Então, π equivale a 180 graus. Então, π está para 180 graus. Se eu for entrar com tantos graus, isso vai ser x radianos. Ou seja, o x é o número de graus vezes o π e dividido por 180. Vamos implementar a variável, então eu vou chamar de ângulo. Então, o que vai ser o ângulo? Vai ser calculado. Então eu coloco dólar, abre e fecha parênteses. Ele vai pegar o meu valor em graus, que vai ser lido como variável t, que o usuário digitou. Então, t, vai multiplicar por π, que é uma variável que eu vou definir também, π, e vai dividir por 180. Agora note um outro problema. Essa variável π, o Shell também não tem o π definido. Então, como nós vamos definir o π? Vou ter que declarar aqui em cima. Eu posso pôr que o π é 3.14 e assim por diante. Ele vai interpretar o π como 3.14.
Mas aqui eu não tenho, na verdade o π é um número irracional, ele tem várias casas após a vírgula, vale infinitas casas após a vírgula. Como que eu posso melhorar a precisão do resultado, a precisão do cálculo do π? Eu vou lembrar do seguinte, na matemática básica, o π vale 3,14, tudo bem, mas uma forma mais prática de calcular ele seria o seguinte, usando a função tangente. A tangente de 45 graus vale 1. Ora, mas o que é 45 graus? 45 graus é a quarta parte de 180. Ou seja, vale π sobre 4. 180 dividido por 4 dá 45. A tangente de π sobre 4 vale 1. Agora o inverso. Qual é o ângulo que tem a tangente que vale 1? É o arco tangente. O arco tangente de 1 dá 45 graus. Ou π sobre 4. Multiplicando cruzado, eu acho que o π é 4 vezes o arco tangente de 1. Então, vou colocar dólar, abre e fecha parêntese. Vou colocar então que o nosso π vai ser dado por 4 vezes o arco tangente de 1. Então, o arco tangente estou colocando como A. Vou colocar aqui eco, vou imprimir isso aqui na tela. Então, vai calcular, imprimir na tela 4 vezes o arco tangente de 1. Novamente, 4 vezes o arco tangente de 1 vai ser dado pelo π. Bem, mas o Shell também não consegue calcular isso aqui. Então, vou usar outra biblioteca externa chamada de BC. Esse BC é uma biblioteca matemática que ela consegue calcular essas funções, principalmente função trigonométrica. E vou colocar o menos L. Esse BC menos L, ele abre uma biblioteca voltada especificamente para matemática. Pronto, dessa forma nós teremos o valor do π calculado. Agora eu posso continuar aqui, ó. O ângulo vai ser dado, então, colocar por eco. Então vai ser feito esse cálculo, então, que vai ser o ângulo vezes o π e dividido por 180, como nós vimos aqui, ó. O ângulo vezes o π dividido por 180. Aqui vou colocar BC também, BC e menos L. E agora eu posso voltar para aqui, o meu problema original. Meu problema original era fazer essa fórmula aqui, ó. A ao quadrado, B ao quadrado, 2AB vezes o cosseno do ângulo. Como calcular a função cosseno? Você vai colocar C. Esse é o argumento da função cosseno no Shell Script. Se você chamar essa biblioteca BC-L, então o cosseno é C. E o seno seria S. Então, cosseno de quem? Cosseno do ângulo. Então, vou colocar o dólar e ângulo. Vou imprimir esse valor na tela. Para imprimir, tem que colocar eco, abre e fecha parênteses. Vou colocar aqui o BC menos L. Então, vai fazer o cálculo da fórmula e vai imprimir o resultado na tela. Eco. Mas aqui está o quadrado. Agora tem que calcular o valor do C. O que vai ser o C? Vai ser a raiz quadrada de C ao quadrado. Então vamos agora definir a função C. A função C vai ser dada pelo seguinte argumento. Então, para calcular, eu coloco sempre o dólar, abre e fecha parênteses. Então vai ser dada pela raiz quadrada, que é o SQRT, de C ao quadrado. Como a variável calculada, tem que colocar o dólar. Se eu vou imprimir isso na tela, coloco o eco. E coloco a função dentro de aspas. Aí vou colocar a variável BC, o operador BC menos L, para fazer o cálculo da raiz quadrada. Ótimo, então tá aí tirou a raiz quadrada do C ao quadrado e deve me dar o valor do C. Eu vou pedir para ele imprimir isso na tela. Eco. Então, vou colocar aqui, ó, o valor do vetor resultante será dois pontos. Vou colocar, esse valor vai ser C. Nós calculamos agora. Vamos ver se deu certo. Vou apertar Ctrl O, vai pedir para salvar o arquivo. Vou chamar aqui de resultante, vou chamar de vetor. Vetor.sh, a extensão do Shell Script. Dou Enter, aperto Ctrl X, saiu. Vou chamar, apareceu o programa aqui, vetor.sh. Não tem permissão de execução, então vou digitar chmod mais x, vetor. Só digitar VE e apertar o Tab, já complementa. Agora eu posso ver que está verde
você tem permissão de execução. Executar, aperta o ponto e a barra. E digito VE do tab. Aí já vai fazer. Então, pedir o valor do A. Vamos supor que o A é 3. Pede o valor do B. Suponhamos que é 4. Pede o valor do ângulo entre os vetores. Suponha que é 90 graus. Apareceu um erro na linha 11. Vou digitar nano, vetor e SH. Achei então o problema. Aqui faltou fechar uma aspas aqui, ó. Vamos dar Ctrl O para salvar. Enter. Ctrl X. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, ponto barra, vetor. Entre o valor do A, suponhamos que é 3. Do 4, suponhamos que é... Quer dizer, o vetor B, suponhamos que é 4. E o ângulo 90 graus. Ó, deu certo. Então, se o vetor for 3, o outro de 4 e o ângulo de 90 graus, o resultante é 5. Posso executar para vários ângulos agora. Se o ângulo for 180, ou seja, vai dar 1 o resultante. Ou seja, 4 menos 3 dá 1. Se o ângulo agora for 0, então quer dizer que eles vão se somar. Então vai dar 7. Se o ângulo for, por exemplo, 60 graus, 3, 4, 60, e vai dar outro valor. Está aí um programa feito em Shell Script que te permite calcular vetores, a resultante entre vetores. Bem, espero que você tenha gostado deste vídeo, tenha gostado desse problema, que tem cunho didático. Obrigado por sua atenção, abraços e até o próximo vídeo. Falou!